cripto é Bitcoin, Bitcoin é cripto? Contextualizando de maneira mais prática da, sei lá, etimologia da palavra. Cripto engloba tudo e Bitcoin é uma cripto. Só que o Bitcoin é que ele começa com tudo, né? Tipo, sei lá, você começa a ouvir falar da internet de modo geral quando alguém te apresenta um e-mail. O e-mail é a ferramenta, mas existe toda uma internet ao redor em cima disso que vai ser criada a partir daquilo. Então é basicamente isso. Cripto, ela é Bitcoin e Bitcoin é cripto, mas cripto abrange muito mais coisas. Beleza. Cripto é a internet. Não é só pra gente Isso. poder contextualizar, porque todo mundo fala assim, eu tenho, sei lá, cripto, mas o que é cripto? Né? E que, cara, eu tenho Bitcoin, E tem muito lixo. Sim. E tem muito eu lixo acho que o na pessoal não cripto. entende muito vincula É um dinâmico. o outro e acho que é um único ativo só, né? Não é tão errado porque, sei lá, 50% do market cap do mercado, do volume do mercado como um todo é Bitcoin. Então, assim, no limite, se quisermos explicar o mercado cripto como um todo com uma definição de um ativo, seria o Bitcoin. Não é tão errado assim, tá? Tá, não. Caramba, taca a 50% do mercado de cripto 50% é Bitcoin. em tamanho de mercado é Caraca, Bitcoin. doideira. Bizarro, né? E aí eu vou pra segunda. hoje vocês deixaram... Não, é bom. Traz as definições agora. E é com B ou qual é o B que tem, né? Tá de sacanagem. Hoje, cara, é você que não entende nada, Satoshi? Quem é sinta-se Satoshi? representado, entendeu? Pô, o cara que teve que... Olha só, eu tive que comprar cripto em 2008... Porque os caras hackearam a empresa e tomaram uma parte lá e a gente teve que comprar cripto pra poder pagar eles. Cripto, te falo... Bitcoin, era Bitcoin. Era o 2008 era único que Bitcoin. tinha. Uhum. Tivemos que comprar esse negócio e eu perdi a carteira do que eu tenho lá. Mas você não pagou, você pagou pra ele e Paguei perdeu o pra resto. ele, perdi o resto. Ele não sabe nem onde tá. Não sei nem onde tá. Cara, Ai, que delícia, cara. Mas eu fico muito Eu feliz de não... Eu posso ser um milionário de cripto. e essa merda tá em algum lugar que eu não sei aonde, entendeu? E pior que isso é normal, né, cara? É normal. É normal. O estudo mostra que de 20% a 30% dos 21 milhões de bitcoins que existem estão perdidos. Tipo, Olha que 20, 30%. doideira. Olha que Algum doideira. deles é seu. Algum Algum deles é deles- meu. Algum deles tá nesse mar vermelho aí Cara. que eu tô maluco. Mas boa, vamos lá. Então, como que eu faço... Eu sou leigo. Eu tô lá, eu sei que é Bitcoin, eu sei o que é cripto, e tem muitos dos mercados ou vários aplicativos, ou por assim, que eu consigo fazer lá as aplicações. Mas o que é entrar de fato no mercado de Bitcoin? Legal. O que é comprar um Bitcoin? O que é Legal. esse ativo? Será que é um ativo físico ou, enfim, o que é? Só digital? É só um número? Igual eu vejo na bolsa? Enfim, como que eu tangibilizo isso? Não, ele perguntou igual um leigo total. Eu Legal. achei maravilhoso. Assim. É isso, exatamente isso aí, porque a pergunta é essa. Talvez tenham pessoas Isso. aqui que nunca só ouvem falar na internet. É igual caviar, né? Você É vai isso. vendo como- É isso. Mas é essa a ideia. Então, o Bitcoin é puramente digital. Eu lembro que a primeira vez que eu falei sobre isso num curso que minha mãe viu, eu cheguei em casa, ela falou assim: André, isso é verdade mesmo? Eu falei assim, não, você achou que é mentira um vídeo, né? Tipo isso. Porque a sensação é essa, assim. Quando eu falo que é unicamente digital, as pessoas, tipo, beleza, então não existe, né? Não faz sentido. Só que aí eu vou retomar, assim, só para responder essa pergunta, que a primeira coisa, quando a pessoa está descobrindo o Bitcoin, ela empaca, né? Mas como assim, não existe de verdade? Eu sinto muito te informar, meu cara, que tudo que você acredita, ele na verdade não existe. O próprio conceito de empresa, ele não existe biologicamente, não existe fisicamente. É tudo uma ilusão e crença. É uma ilusão e crença, uma realidade intersubjetiva que a gente compartilha. Você acha que existe empresa, a gente tem uma cultura e a gente compartilha. Mas é só a nossa cabeça. É uma movimentação de retóricas. Exatamente. Cada um Exato, conta total. uma história. E Se eu todo- contar a história mais convincente, beleza, o meu ativo E sobe. todo mundo acredita que nós temos uma empresa que essa sala que a gente aluga é a Crosshost Isso. e que essas luzes aqui e essas pessoas que trabalham aqui formam um time, pronto. É isso. É uma realidade compartilhada, é isso que E o basta. CNPJ que tá lá na junta comercial define isso, pronto. Agrega Sabe, tá tudo isso. todo mundo acreditando nessa isso. história. É uma brisa. Mas é porque fisicamente você consegue apalpar. Palpar, exato. Essa é a Mas o que você diferença. consegue apalpar? Não, então, de fato você consegue visitar um CNPJ. Não, você Ele consegue tem um visitar espaço. um Ah, o espaço. local, um espaço. Ele tem um espaço. espaço, mas de fato você tá olhando. É Uhum. aquele Exato. negócio. Mas Cara, o problema é tipo assim, você quer ver um negócio muito doido que eu posso... Vou ver se eu comparo aqui. Vai vou, lá, vai lá. Vou entrar nesse Eu gostei. negócio. Tá bom, não, tá ótimo. Tá bom, tá Tá ótimo. Quando você tem dinheiro, Uhum. você não tem dinheiro, você tem número. Sim. Exato. Você não Perfeito. tem a moeda. Exato. Certo? Aí você vai lá e saca aquele dinheiro. Aí você vê sair de um número e, putz, tá aqui na minha mão, eu tô olhando esse número. Você tangibilizou. Quando a gente começa a olhar pra atualidade agora, cara, eu tenho um cartão. Quanto que vale esse cartão? Não sei. Ele tem um limite, eu consigo fazer o quanto de compra eu quero. E é muito do que acontece
de fato, com moeda. Só que quando a gente vai pra empresa, eu tenho ativo físico, cara. Eu tenho uma empresa que tem as pessoas que falam sobre aquele... Mas todas essas coisas em volta só estão É isso. acreditando numa... Uma história. exato. É uma realidade contada por alguma coisa, mas teoricamente ela tem um lastro, que são as pessoas... Ah, não, isso é verdade. Pessoas Sem num mesmo local contando uma mesma história. Tem um lastro ali. Mas pensa no ouro. O ouro tem lastro? Então, mas o ouro fisicamente você consegue pegar. Você Então, pode mas você o ouro. concorda que é o seguinte, tulipa um dia já valeu dinheiro. Porque as pessoas acreditavam nessa história. Se as pessoas pararem de acreditar que o ouro vale dinheiro, ele para de valer. No final, é sempre lastro em pessoas. No em final, crença. a gente tá sempre no marxismo, nos negócios meio uma crença. idealistas. É sempre lastro em crença Sim. do que uma comunidade acredita que aquilo vale. Não. Se valer... Vamos partir. Entrar- Vamos sair do marketing e aterrissar Não, já começou a viajar. Depois Vamos sair que do você vai, marketing você que é abre o loop. viagem e aterrissar Não, mas deixa eu Sair fazer do- na uma engenharia que é mais racional. Sair do Sapiens e ir pra planilha, né? O Sapiens, ele fala isso na realidade subjetiva. Mas tudo beleza, então assim, eu queria que entendesse o que é o lastro do ou seja, o que a gente pode acreditar? Qual é a história contada por trás do Bitcoin? Legal. Eu acho que, na verdade, eu sinto o Bitcoin hoje, entendendo tudo que eu já li, como essa única coisa fixa nesse mundo de moedas que a gente vive, de impressão de fiduciária que a gente vive. O que eu quero dizer? Ele é a única coisa que tem regras claras de impressão e como ele deve funcionar e de maneira transparente. O que eu quero dizer com isso? O Bitcoin hoje, você sabe quantos Bitcoins existem, você sabe em que endereço que ele está, né? Onde que ele está localizado aqui. E por ele ser puramente digital, na verdade, ele é uma vantagem. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente está falando de escassez, que é o que talvez defina as principais coisas que têm valor hoje na nossa vida, não como única característica, mas uma das características, eu defino essa escassez que a gente conhece no mundo físico como escassez física, e a escassez que o Bitcoin apresenta é uma escassez digital. É uma escassez inventada, só que para ela ter um lastro, ela precisa ter essa confiança, e a confiança vem por meio do código. Ah, beleza. Então, a escassez digital do Bitcoin, ela é confiável por código. Porque se eu olhasse para o Bitcoin e falasse, olha, esses 21 milhões que você falou para mim que existem, eu posso comprovar que, na verdade, são 22 milhões, acabou a confiança nesse negócio. Se eu transferir para você e, na verdade, agora eu posso tomar de você, acabou a confiança nesse negócio. Então, existe um lastro em como o código é construído, como ele opera e, principalmente, quanto de uptime, né? Quanto que ele está online por esse todo o tempo. Esse é o lastro dele. Quando eu comparo a questão da escassez física com escassez digital, vem o grande, talvez, divisão de água, divisão de cabeças aqui, para quem entende e quem talvez não consiga entender isso. A escassez física hoje no mundo, ela depende, e a minha visão sobre isso, é sobre os processos produtivos que a gente tem na nossa vida hoje. Exemplo, a água, ela não é escassa, ela é escassa de maneira potável. O Bill Gates tem um empreendimento que ele quer pegar água do mar e dessalinizar por menos de $1 o litro. Se ele conseguir isso, ele consegue entregar água potável para locais onde na região de litoral, próximo do litoral, onde você não conseguiria entregar esse tipo de água potável. Então, esse é a coisa dele. Então, a água hoje nessa região, ela é escassa e delimitada pelos processos produtivos que a gente tem naquela região. Se alguém conseguir dessalinizar, consegue. Resolveu. E aí você fala, mas isso aqui é um negócio meio viajado e tal. Será que isso acontece na vida real? Acontece. O alumínio hoje, ele é o metal, terceiro ou segundo metal, mais abundante na crosta terrestre. Só que não na figura do alumínio puro. Ele é juntado com oxigênio, que é a bauxita, e que você, com o processo produtivo, você consegue tirar o alumínio. Pra você ter uma ideia de quanto isso é bizarro, o Napoleão, na época do império dele, ele servia ele e os principais convidados com talheres de alumínio, porque era mais escasso que o ouro. Ele provavelmente, se ele chegasse agora sem embrulhando no papel alumínio... Porque o processo produtivo era complexo. Sanduíche, exatamente. isso. Não existiu o processo produtivo. Por um incrível que para um serendipity da história, o cara que descobre a bauxita e descobre o modo de extrair o alumínio da bauxita, ele também é francês. 60 anos depois do Império de Napoleão. Então, assim, hoje quando a gente olha para essa ideia de escassez física, ela parece muito superior a essa invenção que a gente teve no digital, mas ela não é, porque ela não é verificável. Você não sabe hoje quanto está sendo impresso de ouro no mundo, quanto que está sendo tirado, impresso não, quanto você tem tirado de ouro no mundo e como que ele está espalhado pelo mundo. E até quem tem as fontes de ouro, você não consegue ter a certeza de que aquele ouro de fato existe. Existe uma teoria da conspiração que o Fort Knox nos Estados Unidos não tem o ouro que ele diz que tem.
Caraca. E porque ninguém... o Porque ninguém Trump, comprova. Ninguém comprova. É. Você não consegue ter alguém lá, uma auditoria externa ou várias auditorias para comprovarem que tem aquele ouro. E mais, aquele ouro é você ouro. consegue tendo dono... Você sendo dono de uma mina, você consegue influenciar a extração de ouro. Então, por exemplo, eu e o Bertozzi temos ouro. Temos uma extração de ouro. Então a gente manipula o mercado. Porque, o ouro tá caindo de preço. Por quê? Naturalmente tá tendo uma oferta maior do que a demanda. O que a gente faz na nossa mina? Segura a produção. Vamos desestimular o mercado, porque eu sou um grande produtor, no caso, minerador, eu vou pôr menos ouro no mercado e automaticamente o valor vai subir. Então, os produtores têm poder sobre a arbitragem do valor. Não, faz muito sentido isso. E aí... Mesmo sendo ouro, que é a grande reserva de valor. E o mais doido é isso, né? Porque todo mundo fala Acredita. que o lastro do ouro é o mais seguro. É que o lastro é o próprio nele, assim... Na verdade, não faz tanto sentido. O fim é nele, né? O fim é nele, né? Aí o pessoal traz uma questão do tipo, mas você tem a questão dos condutores, mas tem condutores melhores, mais baratos. Mas ele vale porque as pessoas fazem joia, mas elas fazem joia porque ela bota valor nele, assim. Exato. A coisa, você agrega valor nele. É uma referência circular, assim como terraplanista, assim. Na verdade, você tem que justificar de outra forma. Existe uma realidade subjetiva que aquilo historicamente servia para condutor, servia para ser maleável, era o metal que tinha algumas vantagens e propriedades dele, que agora tem outras coisas com ligas que entregam melhor do que isso. Só que ele Crença ainda popular. Coisa popular. Crença popular. Ainda é escasso, de fato, e as pessoas atribuíram. Como muita gente acredita que ele tem valor, já que eu consigo vender para você por um preço mais alto, beleza, então segue o baile. A gente vai conseguir tocar dessa forma. E sabe o que é mais louco? Por exemplo, o ouro, ele é um lastro, certo? Só que, aí a gente vai entrar daqui a pouco nisso, ele não é mais um lastro, porque as economias pararam de lastrear suas moedas em ouro. Então é um ponto importante que a gente já vai entrar logo mais, mas mais do que isso, você vai lá e compra ouro. A grande maioria das pessoas que investem em ouro, eu mesmo já investi em ouro na XP. Eu comprava ouro, mas o ouro que eu tinha era um digital. Era digital. Eles não me entregaram uma pepita. E se eu falasse para XP, quero sacar, ele não sacaria. Sim. Então eu tinha um papel dizendo que eu tinha ouro. É a mesma coisa que todo mundo fosse sacar em dinheiro hoje. Não tem dinheiro suficiente. É a mesma coisa do cripto, sendo você comprando cripto, não falando mal, mas no Nubank. No Nubank, uma corretora não é seu. Você tá acreditando na promessa de que eles estão comprando cripto. Era esse daí. Como que eu faço para entrar no mercado do Bitcoin? Aí você consegue tangibilizar em algum momento esse digital. Porque o Bitcoin tem uma característica que ele permite com que você faça autocustódia de maneira muito simples. E a forma como ele começou facilita com que as pessoas tenham acesso a essa autocustódia. Quero dizer, o ouro, ele existia todo esse mercado que a gente tem de ouro mesmo físico, até o momento em que você tem uma institucionalização dessa coisa, até você ter um ETF, que é isso que o Felipe comprou. Então, o ETF, ele não faz com que você consiga sacar esse negócio. A forma como o mercado cripto nasceu, ele já nasce nessa mesma estrutura do ouro, como tem muito pouco tempo. As corretoras hoje permitem que você saque. Existe uma lógica hoje no mercado de cripto que fala, o Bitcoin é a única coisa que de fato você tem propriedade. Vou te dar um exemplo. A tua casa hoje, se tiver uma desapropriação lá por perto, você vai perder ela. O Estado, ele te cobra um aluguel dela, que é o IPTU, para você ter essa casa. Se acontecer qualquer coisa ali, ele puder te tomar, a lei permite que você pode ter... E com valor de bosta. Isso, exatamente. Com ele valor pode de tomar, bosta. porque a propriedade de fato não é sua. O teu Vai pagar carro o venal lá também e você não é tá seu. fudido, PVA você tem que pagar, você aluga, você compra as coisas, paga imposto e também você aluga as coisas que você pagou, porque você tem que pagar imposto para manter essas coisas, né? E o Bitcoin seria a única coisa que você tem a propriedade de fato. Porque no momento em que você comprou na corretora, que seria esse caminho, e sacou para uma custódia sua, você tem meios hoje de defender essa custódia a ponto de que só se a pessoa te obrigar a falar aquilo, ela consegue te tomar. Eu não consigo, e aí a vantagem de ser digital e de não ser físico, tomar da tua mão e sair correndo com esse negócio. Se você tiver a autocustódia dele, você... Coisa que o dinheiro daria. Exatamente. O próprio dinheiro ou ouro, você poderia ser roubado, o cara poderia te sequestrar. Agora, para Bitcoin, ele só vai tomar numa tortura. Uma tortura. E se você quiser falar ainda. E se ele souber que você tem também, né? E exato. onde está essa coisa. Por isso que a descrição é mas se importante. ele quiser te deixar pobre, ele te deixa, ele só não fica rico. Te deixar pobre. Por quê? Tipo, eu posso pegar a sua carteira do Bitcoin. Não consegue. Não consegue. Se ele tiver a carteira bem que eu tomar dele, eu não consigo que a acessar. carteira não existe. Você não consegue acessar, mas ele perdeu. Não. Não. Essa é a questão. Essa é a questão. Porque a hard wallet, na verdade, ela só é uma chave para acessar a nuvem. Isso. O dinheiro está na nuvem. O dinheiro tá na Se nuvem. te roubarem o pendrive, você viaja, vai lá para Hong Kong,
Se você lembrar suas palavras-chave, você acessa. Você acessa, exatamente isso aí. Então é a única coisa que você tem Entendi, propriedade. entendi. Tá na nuvem. Entendi. Nem na parte física, ela existe fisicamente ali. Puta, eu vou fazer um retrocesso pra ver se eu lembro as porras. Já tá. O cara contratando hipnose e tudo, o Pyong Lee fazendo ele lá. Cara, é o Guilherme te deu 30%. 30%, faz a regressão comigo aqui. Mas aí, Isso é bom. E é a única coisa que é propriedade mesmo sua. E eu acho que essa característica do Bitcoin ela é fenomenal. E eu acho que, no limite, o que vai acontecer é o mundo vai entender aos poucos e está entendendo que isso tem um certo valor. Só que o mais bizarro é, quando as pessoas realmente precisam disso, elas precisam de um cenário extremo, que é, por exemplo, guerra da Rússia e da Ucrânia. Os caras atravessaram um país levando Bitcoin na cabeça. Não levou nem pendrive. Caralho. Armazenou, salvou as palavras aqui, Eu não confio de decorou jeito isso nenhum na cabeça no meu e vai. cérebro. Tipo, ele consegue atravessar a fronteira sem nada. O cara vai revistar ele e não tem como tirar. O cara sacou na 12 fronteira. palavras. Se você decorar 12 palavras, acabou. Conseguiu Você acessar acessa em saindo. qualquer lugar. É tipo isso, essa é a segurança, por isso que é a única propriedade real. Todo o resto, alguém pode tomar a partir da E força se te bruta. revistarem, por exemplo, imagina um milionário, vamos dar um exemplo passado, um milionário judeu que do nada começa a enfrentar o nazismo. Ele simplesmente queima tudo que ele tem e transforma isso em Bitcoin. Acabou. Se ele for para os Estados Unidos, ele chega nos Estados Unidos... Não existe essa possibilidade de te tomarem de maneira, um esforço da lei, alguma coisa, não vai alcançar. Tipo, é o grande problema. Ao menos talvez, que você a gente tem fale. hoje. Aí você falou, ferrou. E Porque aí- aí existe uma tortura que pode ser feita em cima de você para você falar.